E aí, gente linda, gente bonita, meu povo lindo de Deus, da literatura, estamos aqui para falar desta obra que está entrando no vestibular da Unicamp 2025. Deixa eu silenciar o meu celular, porque as pessoas não têm nada para fazer e elas não param de mandar mensagem. Prosas seguidas de odes mínimas, do José Paulo Paes. É um livro de poemas, como você verá, tá? São 33 pequenos poeminhas. E este vídeo aqui, ele é uma parte, eu fiz um Frankenstein, assim, de duas partes do curso completo desse livro que eu dou, tá? Eu coloquei a primeira aula, que é a introdução, que é o básico para você saber desse livro. Quem é o Zé Paulo Paes? Qual é a proposta dele com esse livro? O que são prosas? O que são odes mínimas? Por que prosas? Por que odes mínimas? Perdão. Tem essa discussão inicial para você. E depois eu coloquei a análise completa de um dos poemas. Eu acho que é um dos poemas mais difíceis e que você mais vai precisar de ajuda. Então, você vai encontrar aqui, a partir daqui para frente, neste vídeo, esses dois trechos, tá? Esses trechos, como eu disse, são retirados do meu curso completo dessa obra. Se você quiser, aqui na descrição do vídeo, tem o link para o meu site, onde você encontra, você pode comprar o curso completo, em que eu vou lendo e analisando todas essas obras, e você encontra também o link para o Método Bisturi, em que eu faço a mesma coisa com todos os livros da Unicamp, que você pode comprar separado, você pode comprar no combo, que sai mais barato. Então, o que eu coloco aqui é uma amostra do que eu faço lá no meu curso completo, mas para você que por alguma razão não pode comprar, já te ajuda, porque você já tem uma visão geral da obra e já tem aí pelo menos a análise de um dos poemas, um dos que eu acho mais difíceis, tá? Mas é belíssimo, espero que vocês gostem. Então é isso, se você curtir a ideia, se você gostar e puder apoiar meu trabalho e facilitar a sua vida, tem link aqui embaixo. Se não tiver, espero que esse vídeo já te ajude. Vamos então, sem mais delongas, à introdução do meu curso, que é uma fala geral sobre o livro, e depois a análise de um dos poemas daqui, beleza? É nóis. Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao módulo ou ao curso de Prosas Seguidas de Odes Mínimas, do José Paulo Paes, obra que está estreando no vestibular Unicamp 2025, neste ano de 2024, e que permanece para o vestibular 2026, a ser prestado em 2025. Não temos ainda a lista do vestibular 2027, então não sei se ele vai estar ou não nesta época, mas hoje, estou gravando esse curso no finzinho de maio de 2024, eu tenho certeza que ele cai para a prova para os vestibulares Unicamp 2025 e 2026. Está entrando agora esse ano em 2025, no vestibular 2025, prestado em 24. Se você já é meu aluno aqui do Método Bisturi, está careca de saber. Se você não é e adquiriu esse curso separadamente, eu sou a Ju Palermo, sou professora de literatura, também de revisão de gramática, sou revisora textual e agradeço a você, seja pelo Método Bisturi, seja pelo curso separado, por estar aqui apoiando o meu trabalho. E sem mais delongas, vamos partir para começar a falar logo desta obra, que é uma obra pequenininha, né? São 33 poemas. Os poemas, de maneira geral, não são longos, mas dão muita coisa para a gente falar. Eu já adianto que eu gostei bastante dessa obra, que é mas é uma daquelas que eu acho que, assim, você lendo sozinho, talvez você leia e fale, tipo, você precisa de ajuda. E eu sei que poema é uma coisa com que os alunos têm bastante dificuldade. Eu também tenho muito mais dificuldade com poema do que prosa, viu, gente? Prosa, para mim, é muito mais tranquilo, né? Poema, eu preciso fazer uma análise muito mais profunda, e fiquei aí um tempão pesquisando sobre esse livro. Tinha um poema ou outro que eu falava, gente, isso aqui eu não entendi, e fui atrás em artigos de pessoas que estudam. Não foi fácil, porque às vezes em um artigo eu achava coisa de um poema. Tem alguns poemas que vocês vão ver aqui que todo mundo fala, eu achava em todos os artigos, mas tem poemas mais obscuros que ninguém falava nada. Tem uma coisa ou outra ainda que até eu falei assim, tipo, como assim? Mas vamos chegar lá, tá? Para começo de conversa, quem é esse cara? José Paulo Paes. Eu vou primeiro ler, eu imagino que essa seja a edição que todo mundo que comprou para a Unicamp encontre mais facilmente. Eu comprei essa aqui em outubro de 2023, outubro do ano passado, assim que ela entrou, que eu soube, né, que ela ia entrar para o vestibular. Então, essa é a edição da Companhia das Letras, da coleção Poesia de Bolso, que eles têm, né, que são esses livros nesse formatinho menor. E, para quem tem essa edição, e se você não tem, tudo bem, eu vou ler para você, o finalzinho lá, para mim aqui está na página 85, que é um textinho sobre o autor, para a gente começar. José Paulo Paes nasceu em Taquaritinga, em São Paulo, em 1926.
quando ele publica este livro, ele tem, portanto, 66 anos. Isso já é uma coisa interessante para você pensar, que já é um poeta, digamos, na sua maturidade, para não dizer quase na velhice. Ele vai morrer 6 anos depois da publicação desse livro, tá? Então, ele nasce em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Estudou Química Industrial em Curitiba, onde publicou o seu primeiro livro de poemas em 47. Trabalhou no laboratório farmacêutico e numa editora de livros, aposentando-se para poder dedicar-se inteiramente à literatura. Pesquisador, tradutor, ensaísta e poeta, também foi colaborador regular na imprensa literária. Morreu em 1998. E aí tem outros livros que ele publicou aqui, também pela Companhia das Letras, tá? A Aventura Literária, de 1990, este Prosa Seguida de Odes Mínimas, de 92, Socráticas, de 2001, e Poesia Completa, de 2008. E aí tem alguns livros infantis, de poesia infantil, Uma Letra Puxa a Outra, de 92, Um Número Depois do Outro, de 93, Ri Melhor Quem Ri Primeiro, de 98, e A Revolta das Palavras, de 99, tá? O nosso autor, eu fui pesquisar, e ele é leonino. Vocês sabem que sempre que eu consigo, eu gosto de falar sobre os signos dos autores. Então, nascido no interior de São Paulo, em Taquaritinga, tá? É isso mesmo, né? O nome da cidade, eu não falei errado, não? Taquaritinga, isso aí. E como vocês viram, ele estudou Química Industrial, mas era um curso técnico. O José Paulo Paes, este brilhante homem de letras, ele não tem formação acadêmica, ele não tem formação universitária, tá? Ele não fez universidade, ele fez um curso técnico de Química Industrial, chegou a trabalhar em laboratório, tá? Mas ele tinha um avô livreiro, inclusive a gente vai ver esse avô aparecer aqui nesse livro, né? O avô dele tinha uma livraria, então ele tem muito contato com o texto escrito desde sempre. Eu tô meio fantasma conforme eu me mexo aqui, a luz fica muito clara, né? Eu quebrei meu ring light faz uns meses já, eu ainda não comprei outro. Mas enfim. Apesar de não ter formação universitária, o José Paulo Paes é um puta homem das letras, né? Ele traduziu coisas de muitas línguas diferentes. Ele era ensaísta, ele era crítico literário, ele manjava pra caralho, sem ter feito faculdade. Eu conheço um monte de gente que fez faculdade de letras e é zero à esquerda, né? No caso do Zé Paulo Paes, um pouco na contramão disso, ele é o cara que não tem a formação universitária, mas que é um puta escritor, um puta poeta, um puta crítico literário, tradutor, enfim, tá? E ele deu, há muito tempo, claro, né? Ele foi diretor de uma oficina de tradução de poesia aqui no IEL, no Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, que é o instituto onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, né? Então, assim, o cara não tinha formação acadêmica, mas ele deu uma oficina de tradução de poesia, que é uma coisa foda pra caralho, é dificílimo de fazer. E achei interessante esse dado, que ele deu essa oficina por aqui, tá? Ele tem 3 prêmios Jabutis, que vocês sabem, eu sempre falo, é o prêmio literário mais importante do país. E ele era um homem de esquerda. Ele chegou a se aproximar do Partido Comunista, mas logo ele saiu, ele não se envolve muito, porque tinha algumas coisas com as quais ele também não concordava. E tem uma frase que eu encontrei dele, nessas minhas pesquisas, que eu achei incrível, que é: não dá para escrever de fraque, mas também não tem cabimento escrever de pijama. E eu acho que isso faz muito sentido quando vocês forem começar a conhecer a obra do Paulo Paes, essa obra do José Paulo Paes, que não dá para escrever de fraque. O que é fraque? É aquele terno todo chique, né? Não é uma escrita parnasiana, portanto, uma escrita muito empolada, muito chique. Mas também não dá para escrever de pijama. Mas também não é qualquer coisa. Então, essa frase, que eu acho que é muito característica, como vocês vão ver, dessa produção aqui dele, ela está dizendo, né? Escrever não é para ser aquela coisa, com aquela pompa e palavras empoladas, mas também não é qualquer coisa. Existe sim um cuidado com a forma, com as palavras escolhidas, com os sentidos que eu quero dar, né? Eu gostei, encontrei, como eu disse, nas minhas pesquisas essa frase, eu quis trazer para essa abertura deste curso, desse módulo, porque eu acho que sintetiza bastante o que a gente vai ver aqui sobre ele, tá? Deixa eu ver, daqui dessa página, por enquanto, é isso. E coisas que você pode anotar aí a respeito, dá um pause, anota, a respeito desta obra especificamente. A gente vai encontrar muita ironia e muito humor
E você já sabe que em humor e poesia é aquele bagulho que você vai sair, meu Deus, hahaha, gargalhando, morrendo de rir, né? Mas você percebe que tem uma intenção de humor. Eu lembro muito disso, assim, em prova, quando eu trabalhava em escola e dava prova, essa coisa chata com a qual eu nunca concordei, pelo menos não do jeito que ela é feita, ou que obrigam os professores a fazer, eu era obrigada a fazer. Tinha lá, onde está o humor da tira? Aí o aluno falava, mas eu não achei graça. Mas a questão do humor não está em se você riu ou não, está na intenção do autor de criar um efeito de humor. Você reconhece isso, você fala, eu entendi que a piada dele está aqui, eu não achei graça. Foda-se, o problema é teu. Mas a intenção do humor estava ali. Então, você pode não rir, mas você entende onde ele quis fazer uma graça. Então, a gente vai ver bastante ironia aqui, bastante humor. Uma característica que o aproxima de um poeta muito importante para nós na literatura da primeira geração. Quem é o cara da... Vamos no teste? Quem é o cara da primeira geração modernista? Quem é o nome da primeira geração modernista? O mais foda, o precursor, o cara que traz a semana, que cria a Semana de Arte Moderna, que traz, é um dos antecedentes da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade. Oswald de Andrade vai ser bastante referenciado aqui, tá? E do Oswald ele traz essa coisa de humor, né, de ironia, de piadinha, poemas piada, enfim. Ju, onde ele tá? Esse livro é de 92. 92 está bem longe da primeira geração. Mas isso não significa que o José Paulo Paes não possa prestar suas homenagens a esse escritor da primeira geração. Como também a gente vai ver a aproximação muito grande dele com o Drummond, em alguns momentos, principalmente na coisa da ironia, essa ironia meio ácida, e de uma crítica que ele vai fazer a muitas coisas, como a gente vai ver, tá? Temos também a aproximação deste poeta nosso, homenagens e uma aproximação de estilo com o João Cabral de Melo Neto, poeta da terceira geração modernista. O Drummond é da segunda e da terceira também, né? Drummond viveu, lembra, mais de 80 anos, escreveu pra caralho. Então, a gente tem a aproximação com o Oswald, da primeira geração, tem a aproximação com o Drummond, da segunda e da terceira, tem uma aproximação com o João Cabral de Melo Neto, da terceira geração, principalmente na coisa da poesia racional, dessa poesia mais feita com o cérebro. Uma poesia mais concisa, mais breve, mais... mais pensamento do que sentimento, não é a poesia de, ai, meu Deus, apesar que tem, obviamente, sentimento, tem subjetividade, mas é essa coisa, não dá para escrever de pijama. Tem que ter um certo cuidado, né? E nesse cuidado com a forma, ele se aproxima do João Cabral de Melo Neto. E também se aproxima, como veremos, dos poetas concretistas. Sabe aquela galera que brincava com o espaço do poema na palavra, deixando vazios, criando sentidos a partir da imagem, né? Dos vazios e da mancha visual, gráfica do poema. Essa galera, Haroldo de Campos, a galera que vai do concretismo, que vem a partir dos anos 50, tá? Vamos perceber influências aqui também. De que vai falar o José Paulo Paes nesta obra? Ai, Ju, onde eu ponho ele, então? Que caixinha? A gente parou na caixinha do modernismo da terceira geração, depois disso não tem, né? Então ele está ali, pode ser considerado um poeta da terceira geração modernista, e essa obra publicada em 92, né? Ela fica, a meu ver, entre aí a poesia contemporânea e a poesia de terceiro tempo modernista, terceira fase, terceira geração. E de que vai falar, então, este nosso autor, que publica isso aqui com 66 anos? Muitas experiências pessoais. Ele vai falar, entre outras coisas, sobre a sua vida, sobre familiares. A gente vai ver aparecer aqui a avó, vai aparecer o vô, vai aparecer a esposa. A esposa adora, inclusive, para quem o livro é dedicado, tá? Vamos vê-lo falar, então, da família, da esposa, dessas experiências pessoais. Vamos ver críticas dele ao seu tempo, ao tempo no qual ele vive. E alguns poemas também metalinguísticos, né? Poemas que falam sobre poesia, sobre fazer poema, sobre o fazer poético. Vamos encontrar aqui também, numa linguagem bastante pessoal e bastante breve. Vamos falar disso. Os poemas não são, em sua maioria, muito longos, tá? Acho que, para começar, era isso que eu queria falar, e agora a gente vai partir para o título. Prosas seguidas de odes mínimas. Isso é o básico, tá, gente? Todo lugar que eu pesquisei, as pessoas fazem essa discussão sobre essa obra. Isso é importante, você precisa saber. Até gente ruim na internet fala sobre isso, tá? Quando a gente fala prosa e poesia, nós estamos falando da eterna discussão e divisão entre um texto em prosa e um texto poético. Um texto em prosa, como você sabe, é aquele que é dividido em parágrafos, que segue a mancha gráfica da página, né?
é um romance, por exemplo. Se eu pego aqui Os Ratos, né, livro da FUVEST, no caso aqui, esse é um texto escrito em prosa, né? Ele vai seguir as margens da página e vai escrever até acabar a sua ideia ali e segue, né? E, diferentemente de um texto em poesia, que é um texto feito em versos, né? Os versos ali, cada linha do poema. Teoricamente, isso aqui seria poesia e isso aqui seria prosa, certo? Só que aí quando ele diz prosas seguidas de odes mínimas, o que é ode? Calma. Ele vai ter, esse livro tem duas seções, as prosas e as odes mínimas, tá? Só que quando a gente chega para a parte de prosas, o primeiro texto, por exemplo, vou te mostrar a cara dele, você pode ver no seu livro, é assim. Isso aqui não é um texto em prosa, isso aqui é uma poesia. Então, qual que é o rolê? E aí, odes mínimas. Ode é um tipo de poesia. A ode é um tipo de poesia de exaltação. É um tipo de poesia de homenagem. Ele tem um tom solene. A ode tem um tom solene. E geralmente ela é feita para coisas grandiosas. Eu vou fazer ode à primavera. Eu vou fazer um poema de elogio à primavera. Eu vou falar bem da primavera. Ode à liberdade. Eu vou fazer uma ode, vou fazer um poema exaltando a liberdade. Ode a... sei lá, viado. Ode à natureza. Ode ao Brasil. Sei lá. Você vai pegar temas grandiosos para fazer odes. Só que aqui ele caracteriza as suas odes como odes mínimas. Mas elas não são mínimas porque elas são pequenas de tamanho. Não necessariamente. Elas são mínimas porque elas vão falar de coisas comuns. Eu acabei de te falar que a ode é feita para exaltar grandes objetos, grandes feitos, a liberdade, o ser humano, a natureza. E aqui ele vai fazer, por exemplo, uma ode ao palito de fósforo. Ele vai fazer uma ode à garrafa. Ele vai pegar coisas... As odes são mínimas porque elas exaltam coisas comuns, coisas prosaicas. E falando em prosaico, quando a gente vem, por que ele chama de prosas textos que não estão em prosa? Eu posso entender esse prosa como conversa fiada. Vamos bater uma prosa aqui. Me dá 2 dedos de prosa. Prosa pode ser e é um sinônimo na linguagem popular para conversa. Né? Vamos bater prosa. Eu preciso levar uma prosa contigo. Prosa, um lero, preciso bater um papo, né? Prosa tem esse sentido de conversa, mas também lembra a gente do que é prosaico. E o que é um prosaico? É o que é comum, o que é banal, né? Então ele está dentro aqui de uma vertente de poesia que vem muito de Drummond também, que é ver a poesia nas coisas comuns, nas coisas cotidianas. Ele vai fazer uma poesia sobre o pai dele, ele vai fazer uma poesia sobre um alfinete, ele vai fazer uma poesia sobre a televisão, ele vai fazer uma poesia sobre o empregado que trabalhava na livraria do vô dele. São coisas comuns. É como se ele estivesse batendo uma prosa com você. Esse prosa não é da prosa do tipo do texto, mas é a prosa, ele faz a brincadeira com esse sentido de prosa, de conversa, conversar, bater papo, conversa fiada, e com o sentido de prosaico, que é comum. Como as odes são mínimas, porque elas são sobre coisas comuns, sobre coisas prosaicas, sobre coisas pequenas, sobre coisas que não têm uma grande importância, que talvez não merecessem uma ode. Mas ele vai fazer essas odes mínimas. Então, a gente tem essa brincadeira aqui, né? As odes que teriam esse tom solene, mas elas são mínimas, são temas mínimos, são sobre temas prosaicos, sobre temas comuns, tá? Para falar sobre isso, eu preciso te mostrar a epígrafe dele. Na verdade, não é uma epígrafe, mas uma dedicatória que ele faz da parte de prosas. É que antes da dedicatória da parte de prosas, tem a dedicatória geral do livro. Então, a gente abre lá o livro, vê, né, aqui o título, aí tem a página de rosto, as explicações, o sumário, e logo em seguida vem a dedicatória. Para a Dora, em vez do Rubi de Praxe. Quem é Dora? Dora é a esposa dele. E que vai aparecer aqui em alguns poemas, vai aparecer nominada, inclusive, a gente vai ter o nome dela aqui. Dora é a esposa do José Paulo Paes, que foi uma grande bailarina, e aqui vai ter um momento de ironia que vocês vão perceber, né?
Será que eu falo já? Vou deixar para falar depois. Dora é, então, a esposa do José Paulo Paes, que ficou com ele a vida inteira, é uma bailarina, é o amor da vida dele. Ele dedica esse livro para ela, ele diz, para a Dora, em vez do rubi de praxe. Rubi, uma pedra preciosa, de praxe, costumeiro, comum, de sempre, né? Ah, como de praxe eu vou fazer tal coisa, como sempre. Em vez do rubi, e aqui rubi é uma metonímia para o anel de rubi, né? Qual é o presente que o marido dá para a esposa dentro da tradição, uma joia, né? Então ele diz, em vez do rubi de praxe, do rubi costumeiro, do rubi comum, do rubi de sempre, o que todo mundo faz, eu estou te dando esse livro. Para Dora, em vez do rubi de praxe. Em vez do rubi, eu dedico para você este livro. Em vez de uma joia, um objeto precioso, para mim, mais precioso é esse livro que eu dedico a você. Fico me perguntando, Juliana, você gostaria de quê? Você gostaria de ganhar um rubi ou você gostaria de ter um livro dedicado para você? Poxa, com certeza um livro dedicado, né? Eu, professora de literatura, louca dos livros, leitora voraz, acho um livro dedicado a mim muito mais legal do que um rubi de praxe, até porque anel de rubi, mas vale muito, tá, mas tanta gente tem. Então, acho bonita essa dedicatória que ele faz para a esposa. Me lembrou o José Saramago, né, que é o meu autor favorito da vida inteira, como vocês devem saber, tá aqui, salve, salve, Saramago, esse coração é dele. Quase todos os livros do Saramago são dedicados a Pilar, que é a sua esposa. Na verdade, não é a primeira esposa dele, mas é a mulher com quem ele viveu até morrer, né? Então, achei bonitinho. Mas aí, então, a gente tem essa dedicatória geral. O livro é dedicado para a Dora, em vez do rubi de praxe, ele resolveu dar o livro para ela. E aí, a gente vem para a primeira sessão do livro, que é prosas, e que a gente vai ter nessa primeira sessão 20 poemas. Esta sessão tem uma dedicatória dessa sessão. As prosas, ele... mas ele dedicou para Dora? Para Dora ele dedicou o livro inteiro. Mas essa sessão de prosas ele dedica à memória de Fernando Góes, que um dia chamou de Poesias um livro seu de crônicas. E aqui a gente começa a entender um pouco melhor essa brincadeira dele, né? Se o cara chamou de poesia um livro de crônica, eu estou brincando e chamando de prosa coisas que, na verdade, não são textos em prosa, mas são poemas. E o que ele faz é, ao mesmo tempo, uma crítica, barra, uma brincadeira, com essa nomenclatura muito rígida. Isso é prosa, isso é poesia. Quem falou? O meu amigo escreveu um livro de crônica e chamou de poesias. Eu decidi chamar as minhas poesias de prosas, porque eu estou brincando com esse sentido da prosa, de conversa, de prosa, de prosaico, de comum. Então, aqui as minhas prosas, o que eu estou chamando de prosas, coisas que na verdade são poesias. Essa separação muito rígida entre prosa e poesia, veja que ele faz aqui uma provocação, que ele faz uma brincadeira, ou seja, você já está entendendo que eu te falei de humor, de ironia? No próprio título da obra, ele já causa esse estranhamento e ele já faz essa brincadeira, né? Ele vai estreitar os limites entre prosa e poesia. Quem falou que prosa é assim, poesia é assim? Tanto que a gente tem uma coisa chamada prosa poética, né? Eu me pego em apuros às vezes, eu tenho aqui, por exemplo, vocês sabem que eu falei, né? Eu faço revisão para editoras, e aí eu tenho um caderninho de controle aqui com as obras que eu reviso, né? E eu deixo uma coluna para gênero aqui. Então, por exemplo, o que eu revisei nos últimos dias. Contos, poesia, contos, poesia, contos, poesia, poesia, contos, contos, prosa, tem um aqui que eu pus, prosa poética. Aí tem aqui, sei lá, poesia, poesia, poesia pra caralho, romance. Contos, poesia, poesia, contos, poesia, ensaio, romance. É o gênero, né? Mas isso aqui é prosa ou é poesia? Às vezes é um texto que está escrito em prosa, no sentido de seguir a mancha gráfica da página, de ser dividido em parágrafos, mas ele tem uma linguagem poética. Você pega Guimarães Rosa, por exemplo, Grande Sertão Veredas, é um romance maravilhoso, inclusive, ainda vou ter tempo, gente, de gravar o meu curso de Grande Sertão Veredas, de leitura guiada, né? Mas é poético, ele usa elementos da poesia, uma linguagem poética, ele vai usar figuras de linguagem pra caralho, numa coisa que é entre prosa e poesia, né? Aqui a gente vai ter alguns momentos de prosa poética, principalmente quando são textos em prosa, mas é uma prosa poética. Então ele estreita esses limites, o que é prosa, o que é poesia, né? Isso já é uma desconstrução típica da poesia moderna. Não interessa se é prosa, se é poesia, foda-se, eu quero brincar com esses limites, eu quero brincar com esses nomes, eu quero subverter essa ordem, eu quero chamar de prosa um texto que claramente é poesia. E daí? Foda-se, eu posso. Então, perdão. Então perceba
como na própria introdução, como no próprio título, e aí na dedicatória dessa parte prosas, ele já faz essa brincadeira e já vem mostrando para a gente meio aqui ele veio. Então, um cara que está questionando coisas, que está brincando com coisas, que está te provocando com essas certezas muito rígidas que a gente tem. Isso é prosa, isso é poesia. Foda-se você, eu quero chamar meu texto em poesia de prosa. Eu quero escrever uma ode ao palito de fósforos. Mas a ode não é para ser grandiosa, sobre uma coisa grandiosa? Quando ele faz a ode ao shopping center, como a gente vai ver, na verdade ele não está falando bem do shopping center. Peraí, mas a ode não é um poema de exaltação? E se eu quiser fazer uma ode que não exalte, que seja irônica e que, na verdade, está criticando? Pode? Você eu não sei. O Zé Paulo Paes pode. Porque ele é foda. Tá bom? Então vamos começar. Esses textos são só 33, tá? Não é muita coisa. Os poemas são gostosinhos. Eu espero que vocês gostem, que vocês não surtem, que vocês não pirem, porque tem muita coisa legal aqui. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente já começa com as nossas interpretações. Encontro vocês lá. Aí a gente chega no Prosa para Miramar, que é um poema mais longo, você pode ver aí, ele tem 2 páginas, e que a princípio a gente fala e aí eu fui fazer algumas pesquisas sobre ele, descobri algumas coisas para te contar, para facilitar o seu caminho, mas tem algumas coisas que eu acho injustas. Vou explicar. Vamos ao Prosa para Miramar. Rua Ricardo Batista, Bela Vista. Segundo andar, eu já nem lembro. A primeira vez fui levado por Francisco, na sua derradeira aparição entre nós, como aluno e filho torto de Tarsila. A sala com o espantoso Dequírico, o ambiente com os livros onde discutimos Bachofen uma tarde inteira. A geladeira onde Antonieta lhe guardava à noite um copo de leite surrupiado pelo Aurazil às vezes. O cabelo cortado bem curto, por sobre a boina azul, na rua. Os olhos a olhar sempre de frente, numa interrogação ou desafio. O sorriso, os dentes de antropófago, a língua afiada nos ridículos de gregos e troianos. Não de pobres interioranos como eu, recruta da geração de 45, inofensiva, apesar do nome de calibre de arma de fogo, com a qual ele gostava de brigar nas suas horas vagas de guerrilheiro já sem causa. Para ele, amor, humor. Eu era apenas um poetinha da Jeunesse Doré, talento sem dor, mas felizmente com Dora. Para mim, ele era o velho Piaga, meninos, eu vi, de uma tribo definitivamente morta, mas cujos ossos haveremos de carregar conosco muito tempo. Queiram ou não, os que só não têm medo de suas próprias, os que só não têm medo de suas próprias sombras. Rua Ricardo Batista. Passei por ali ainda outro dia. O edifício está lá de pé, mas ele se mudou. Nunca mais o vi. Frequentei Nonet por uns bons anos, até a sua má ideia de voltar para a Úmbria, onde certamente lhe reconstruíram, tijolo por tijolo, o ateliê e o casarão da Martiniano de Carvalho, hoje um hospital. Nunca mais o vi? Mentira. Vi-o uma última vez, em 65 ou 66, estreia de O Rei da Vela, no Oficina. Ele estava sentado na plateia bem atrás, com sua boina azul, já póstumo, mas divertido de ver o irrespeitável público comendo finamente do biscoito de massa mais fina que com suas próprias mãos ele amassara para o futuro. Seu melhor freguês. Respira. Se você é um aluno, é uma aluna, foi um aluno, uma aluninha, que prestou atenção nas aulas de literatura, que gosta, que estudou lá a linha do tempo e os movimentos, talvez você tenha notado que este poema está fazendo referência a um poeta muito importante da nossa história, tá? Temos algumas referências aqui. A primeira é Miramar. Talvez você se lembre, talvez não. Mas aí ele fala de Tarsila. Porra, Tarsila devia te dar uma dica. Se não deu, mais para frente ele vai falar de dentes de antropófago. Porra, aqui é a dica suprema, tá? E depois ele ainda vai falar de o velho piaga de uma tribo morta e ainda vai citar o Rei da Vela e fala do biscoito de massa fina. Este é um poema sobre Oswald de Andrade, que eu tinha falado lá na introdução. Oswald de Andrade é a pica mais grossa da primeira geração do modernismo no Brasil, talvez a pica mais grossa dos modernistas do Brasil.
é um dos poetas mais importantes do século XX. É o cara que traz o modernismo para o Brasil, responsável por trazer o modernismo para o Brasil. Oswald de Andrade viajava muito para a Europa e ele vem para o Brasil, ele, em 1912, 10 anos antes da Semana de Arte Moderna, ele vem para o Brasil de uma viagem da Europa, em que, e aí aqui já virou aula de literatura, né? Assim, não só análise do movimento literário, mas obra de movimentos literários, aula de movimentos literários. Ele vem para o Brasil em 1912, chegado da Europa, em que já está burfando lá o cubismo, o expressionismo e o futurismo, tá? São os primeiros movimentos, né? Cubismo, o Picasso faz o Les Demoiselles d'Avignon em 1907, o Manifesto Futurista de 1909. Então, cubismo e futurismo já estão em 1912, há uns bons anos, pegando fogo nos ciclos culturais e artísticos da Europa. O Oswald de Andrade, então, está na Europa, e quando ele chega no Brasil em 1912, com a cabeça fervilhando, caralho, dessas coisas todas, ele chega no Brasil, o que está se fazendo no Brasil em termos de poesia? Quem é o modelo de melhor poeta? É a porra do Olavo Bilac. Esse porra do Olavo Bilac não sou eu gosto de Bilac, porque eu sou ridícula, mas é a visão do Oswald de Andrade, que é aquela poesia parnasiana, que é aquela poesia rimada, metrificada, ritmada, sobre grandes temas. E aí o Oswald fala, meu Deus, a gente está na roça, literalmente isso aqui é uma roça, a gente precisa fazer uma arte mais moderna, né? Não copiar os europeus, mas se inspirar no que eles estão fazendo para fazer uma arte de fato brasileira, até porque essas artes aqui estão copiando a arte europeia do século XIX ainda. E ele vai ser um dos primeiros a querer movimentar isso, e 10 anos depois, com mais uma galera, né? Menotti Del Picchia, o próprio Mário de Andrade, o Villa-Lobos na música, enfim, uma galera toda. Graça Aranha vai estar junto, Monteiro Lobato não gosta, né? Vão fazer a Semana de Arte Moderna em 1922, em fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, que vai ser o primeiro evento, que é o início do modernismo do Brasil, considerado o início do modernismo do Brasil. Não vai ser legal, as pessoas não vão gostar, né? As pessoas vão falar, que é isso? Isso é arte, isso é literatura, mas não rima nada, mas não faz sentido, né? E aí a gente vai ter essa postura combativa dos poetas da primeira geração. Preste atenção que tudo isso que eu estou te falando é importante para você entender aqui, tá, querido? Uma postura combativa dos poetas da primeira geração de combater essa poesia parnasiana, muito preocupada com a forma, e trazer uma poesia baseada, inspirada nas vanguardas europeias, que estão bombando na Europa no começo do século XX, que é uma poesia de versos livres, sem métrica, de versos brancos, muitas vezes sem rima, de poemas curtos, amor, humor. Aqui a gente tem uma intertextualidade, a gente tem uma referência. Amor, Humor é um poema do Oswald de Andrade. O poema é só isso, se você nunca viu, tá? De poemas curtos, de poemas piadas, né? A gente tem, se você presta FUVEST lá no Alguma Poesia, ainda que é a primeira obra publicada do Drummond, em 1930, o Drummond ainda está muito perto da primeira geração, batendo ainda nessa poesia parnasiana, arte pela arte, né? Então, é isso. O fodão que é o Oswald de Andrade, que o Zé Paulo Paes conheceu. Lembra que o Zé Paulo Paes nasce em 26. Claro que ele é muito mais novo, mas ele conheceu, ele teve contato com Oswald de Andrade, tá? Dentes de antropófago e língua afiada. O Oswald de Andrade, ele era terrível, ele fazia, a poesia dele é uma poesia também muito crítica. E também, como característica dele e da primeira geração, é uma poesia que vai revisitar os nossos inícios poéticos, vai pegar lá os nossos românticos do século XIX, que faziam poesia indianista, e vai voltar a isso meio que tirando sarro. Não é à toa que ele vai falar aqui de tribo, de índio, de um velho piaga. Piaga é tipo um pajé, né? Então ele tá, José Paulo Paes, aqui na década de 90, fim do século XX, refletindo sobre o estrago, no bom sentido, que fez o Oswald de Andrade no começo do século XX, reagindo criticamente a uma poesia de um patriotismo ufanista lá do começo, da metade do século XIX. Ele é o cara do Manifesto Pau-Brasil, que, em linhas muito gerais, né, o Oswald de Andrade vai dizer que a gente tinha que fazer uma arte brasileira, parar de copiar a arte europeia e fazer uma arte que fosse nossa, como o Pau-Brasil. E mais para frente, se não me engano, em 1928,
é o manifesto antropófago, o manifesto da antropofagia, em que, baseado nos nossos princípios literários, né, princípios, eu digo, nos nossos inícios, lá na literatura indianista, ele vai dizer que nós brasileiros, artistas, poetas, deveríamos fazer, a arte brasileira deveria fazer, como os nossos ancestrais indígenas antropófagos, que eram canibais, né? Os nossos índios não comiam qualquer um. Os índios que eram, as tribos que eram antropófagos, que eram canibais, não comiam qualquer um. Eles só comiam pessoas que eles consideravam valorosas, corajosas, porque eles acreditavam que quando a gente comia carne de alguém que era um herói, a gente recebia essas características para nós. Então a gente pegava essa pessoa, comia. Estou comendo um cara que é corajoso, que é valoroso, que é um herói, eu vou, por meio da carne dele, eu vou receber essas características também. E o resto a gente joga fora. Então, estou falando em linhas muito gerais, tá, gente? O que ele propõe no movimento antropófago é isso, que a gente pega as influências boas, ele não chega em 1912 querendo copiar o que a galera está fazendo na poesia cubista, na poesia futurista. Ainda bem, porque a poesia futurista era um bando de fascista filha da puta, tá? Mas que eu use o que eles têm de bom, pegue, coma, não vou vestir a mesma capa. Eu vou pegar, vou comer, vou usar a influência do que eles têm de bom para produzir uma arte brasileira e o resto eu vou jogar fora. É um grande, um dos maiores nomes, um dos caras mais importantes na poesia brasileira do século XX e que até hoje tem influências no que ainda vem sendo feito, tá? Prosa para Miramar. Miramar é um personagem do Oswald de Andrade, né? De uma obra dele de 1924, Memórias Sentimentais de João Miramar. E aí, ele vem, Rua Ricardo Batista, Bela Vista, segundo andar. Eu já nem lembro. A primeira vez fui levado por Francisco. Quem é Francisco? Puta que eu pariu. Pois é aqui que eu acho injusto. Porque eu fui pesquisar e descobri que na sua autobiografia, o Zé Paulo Paes conta que ele teve uma vez um sonho com Oswald de Andrade e que Oswald de Andrade, no sonho dele, era São Francisco de Assis e que ele levava para dar rolê na casa do pai dele. Percebe? Por que eu falo injusto? Eu sei disso aqui porque eu fui pesquisar. Como é que eu vou saber que o Zé Paulo Paes sonhou com Oswald de Andrade vestido de São Francisco de Assis e que esse endereço que ele dá aqui é o da casa do pai? Não dá para saber, percebe? Agora, quando ele fala de antropófago, você tem que saber. Quando ele fala do biscoito fino, de massa fina, você tem que saber, eu já vou explicar. Quando ele fala de meninos eu vi, amor, humor, isso são coisas que você tem que saber. Então, o vestibular, ele pode te perguntar a partir daí. Por que Francisco? Você não é obrigado a saber, não é obrigado a saber que o Zé Paulo Paes sonhou com Oswald de Andrade vestido de São Francisco de Assis, tá ligado? Claro que sabendo, e é para isso que serve o método bisturi, eu vou lá, pesquiso por você e te conto aqui, sabendo, faz muito mais sentido, né? Então, vamos voltar parte por parte, tá? Rua Ricardo Batista, Bela Vista. Segundo andar, eu já nem lembro. A primeira vez fui levado por Francisco. É o sonho dele, Oswald de Andrade, misturado ali com São Francisco de Assis. Na sua derradeira aparição entre nós, como aluno e filho torto de Tarsila. Tarsila do Amaral, grande pintora, talvez um dos maiores nomes da pintura modernista brasileira, foi esposa, por muitos anos, do Oswald de Andrade. Então, aqui Tarsila é outra referência para ele, como ele é uma referência para Tarsila, né? Inclusive, Tarsila, aqui eu estou falando de literatura, a gente venera Oswald de Andrade, mas no contexto do Brasil, as pessoas sabem muito, conhecem muito mais Tarsila do Amaral do que Oswald de Andrade. Ela é mais famosa que ele. É que eu sou a louca da literatura, estudo isso, lido com isso, trabalho com isso. Mas a Tarsila é o nome mais famoso que ele, né? Mas aqui no poema é uma chave, Tarsila, para você pensar em Oswald, tá? Ele é a sua derradeira aparição como aluno e filho torto de Tarsila. Como se ele fosse um aluno da Tarsila e um filho torto. Essa coisa de relação, né? Como é que eu vou explicar isso? É que eu estava pensando num poema que ainda não apareceu, que é o da perna, que está lá na outra parte. Mas mais ou menos assim, essa coisa de relação de casal, que às vezes parece que a mulher é mãe, porque meio que cuida, como se o marido fosse, na verdade, um filho, mas não é exatamente um filho, é um filho torto. Mais ou menos isso, tá? Aí ele vai descrever o ambiente, e nesse ambiente a gente vai ter a sala com o espantoso De Chirico, que é um pintor italiano, o gabinete com os livros, onde discutimos Bachofen, não sei como se pronuncia isso, mas eu fui procurar, é um historiador e antropólogo suíço, uma tarde inteira.
a geladeira, onde Antonieta lhe guardava à noite um copo de leite surrupiado pelo Aurazil às vezes. Então tem essa coisa caseira da geladeira, do copinho de leite, mas tem esse ambiente fervilhante que tem na sala tem um espantoso De Chirico, tem um quadro de um pintor italiano foda da época, tem um gabinete onde eles discutem esse historiador a tarde inteira, né? A casa do Oswald Quatercila era um lugar de encontro de pensadores, de artistas, tá? Então tem essa coisa desse ambiente meio fervilhante que a gente vai ver também aparecer mais para frente em outro lugar. Outro poema aqui. O cabelo cortado bem curto, aqui ele parte para uma descrição física mesmo do poeta, né? O cabelo, se você procurar imagens do Oswald de Andrade, você vai ver que era assim, o cabelo cortado bem curto, por sobre a boina azul, na rua. Quando ele saía, ele usava a boininha. Os olhos a olhar sempre de frente, numa interrogação ou desafio. O Oswald de Andrade tinha essa postura de enfrentamento. Um cara foda. É um cara que olhou para a poesia no Brasil, para a arte no Brasil e falou: tá uma merda! Vamos fazer diferente? Né? E que tem esse caráter polêmico. Os olhos a olhar sempre de frente numa interrogação ou desafio. É como se ele te desafiasse o tempo todo, porque essa é a postura que ele teve com a sua arte. O sorriso, os dentes de antropófago, aqui é a referência clara, né? A língua afiada. Aqui não é afiada literalmente, mas é aquela linguinha filha da puta, porque ele falava mesmo, ele criticava mesmo, ele falava mesmo, ele fazia crítica nos seus poemas, nos seus escritos, nas suas conversas, a língua afiada nos ridículos de gregos e troianos. Ele fala de gregos, ele fala de troianos, ele falava mal de tudo que ele achava que não estava certo. Então, a gente começa essa estrofe com uma descrição física e passa para uma referência, né, à postura combativa do Oswald de Andrade. Não de pobres interioranos como eu. Lembra que o Zé Paulo Paes é o cara que vem do interior, Taquaritinga, interior de São Paulo. Não de pobres interioranos como eu, recruta da geração de 45. Veja que aqui o Zé Paulo Paes se coloca como pertencente, na verdade, recruta, né? Recruta ali, é o começo da linha dos militares, tá chegando agora, né? Recruta não é ninguém importante, é isso que eu quero, ele se coloca dessa forma. Recruta da geração de 45, inofensiva, apesar do nome de calibre de arma de fogo. 45 faz referência a uma arma, um revólver, né? Calibre 45, porra, faz um estrago. Mas a geração de 45, apesar do nome de calibre de arma de fogo, é uma geração inofensiva. É muito interessante isso. E se a Unicamp quiser te cobrar um conhecimento de história da literatura, né? Por que a geração de 45 é uma geração inofensiva? Apesar de ter um nome de um calibre, de uma arma, né, poderosa, diz o Paulo Paes que a geração de 45 é uma geração inofensiva. Porque a mudança mesmo veio dos caras da primeira. Os fodões do modernismo são os primeiros que têm a coragem de romper com os padrões do que vinha sendo feito. Depois que eles fizeram isso, o caminho ficou aberto. Sempre tem a vanguarda, né? A galera que marcha na frente e que tem as maiores dificuldades. Os modernistas vão ser vaiados pra caralho, vão ser massacrados. Vai ter artigos e charges e um monte de coisa nos jornais falando que ridículo, o que é isso? Isso é feio, né? E eles vão abrindo caminho. E é por causa deles que em 92 o Zé Paulo Paes pode publicar um poema de versos livres e brancos, por exemplo. Isso era impensável antes da primeira geração, antes da semana de 22 e de tudo que vai vir depois com as revistas, que eles vão começar a fazer, a Claxon, a revista e por aí vai. Então, perto da primeira geração, a geração de 45 é inofensiva, né? Não causa danos. Quem causou danos positivos para a literatura foi a primeira geração, foram esses grandes caras, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, a galera da primeira geração. E aí, a geração de 45, com a qual ele gostava de brigar nas suas horas vagas de guerrilheiro já sem causa. Por que guerrilheiro já sem causa? Porque, porra, depois de um certo tempo já passou, né? E ele diz aqui que o Oswald de Andrade gostava de brigar com a galera da geração de 45. É mais uma coisa do tipo, mano, sabe? Quando eu cheguei, tudo isso aqui era mato. Sabe essa coisa? O povo às vezes me pergunta, nossa, como que você conseguiu o seu e-mail jupalermo@gmail? Nossa, eu entro hoje para pôr meu nome e já tem tudo, tem que botar as letras. Porque, meu amor, quando eu entrei no Gmail, isso aqui era tudo mato. O Gmail você entrava com um convite. Quando o Gmail começou, o e-mail do Google, né?
Não era assim, entre e abra sua conta. Um amigo meu que trabalhava com TI me mandou um convite. Você quer o teu e-mail do Google? Eu falei, quero, caralho. Era convite. Por isso que eu consegui colocar o meu e-mail, Ju Palermo. Você vai fazer um e-mail hoje, é uma bosta. Provavelmente seu nome já foi pego, já existe, né? Você tem que botar aquelas... com H, botar numerinho. Então, mais ou menos assim, quando alguém vê, olha isso aqui, meu amor, nossa, e tem muito isso, velho, né? Vai ficando velho. Tem isso. Você não sabe nada. No meu tempo é que, você não sabe o quanto eu tenho. Hoje tudo para você é fácil. Você não sabe o que eu... E é mais ou menos isso. Ou terceira geração, vocês não sabem o que eu tive que conquistar. Vocês não sabem o que eu tive que lutar para que hoje vocês pudessem escrever poeminha como vocês escrevem. Quando eu cheguei aqui, era uma merda. A galera idolatrava o Olavo Bilac, que era o príncipe dos poetas, e eu tive que ir insistindo muito, né? E é isso, foi o que ele fez. Insistindo muito, brigando muito, tomando muito na cara, colocar a poesia moderna. Então, mais ou menos isso, ele gostava de brigar, mas é um guerrilheiro já sem causa. Já faz tanto tempo isso, né? Eu não sei, claro que quando que ele morre, o Oswald morre em 1954. Porra, são mais de 30 anos, né? E ainda brigando com a geração de 45, que é isso, mano, que vocês estão fazendo hoje? Porra, a gente já fez lá atrás muito mais. Vocês não estariam escrevendo poesia como escrevem hoje se a gente não tivesse brigado lá atrás, é mais ou menos isso. E aí a gente vem para ele, amor, humor. Aqui ele bota o poema. Esse é o poema inteiro do Oswald. O poema do Oswald é isso: amor, humor. É o chamado poema piada. É um poema rapidinho, curtinho, né? As pessoas na época, isso é poema! Isso aqui não é poema, né? Para ele, eu era apenas um poetinha da Jeunesse Doré, e eu fui procurar essa expressão que significa esses jovens ricos desocupados, né? É um pouco isso. Você está chegando agora. Você está chegando agora na internet. Você sabe o que é Havaiana de pau? Você já viu a Havaiana de pau? Você já viu os vídeos para nossa alegria, os primeiros memes, né? Os velhos têm um pouco disso na internet. É mais ou menos isso. Mano, você é a poetinha dessa geraçãozinha de jovens desocupados. Você não teve que lutar como eu. Para ele, eu era apenas um poetinha da Jeunesse Doré, talento sem dor, mas felizmente com Dora. Veja que ele faz uma brincadeira aqui com essas palavras Doré, Dor, Dora, que é a mulher dele, né? Tem essa brincadeira da forma Doré, Dor, Dora, são palavras próximas, né? E é isso, para ele eu era um bosta. Pô, ele é o grande Oswald de Andrade, eu sou só um poetinha, rico, desocupado, né? Para mim, ele era o velho Piaga. Meninos, eu vi. De uma tribo definitivamente morta. Então, veja aqui uma referência a Piaga, que, como eu disse, é um pajé, tribo, né? Então, ele está fazendo essas referências a indígenas, por quê? Porque, como eu te disse, Oswald de Andrade fazia muitos poemas revisitando, parodiando poemas dos indianistas românticos da primeira geração, principalmente o nosso amigo Gonçalves Dias, que já apareceu aqui em outro poema, né, a ideia da canção de exílio aqui, brincando com a canção do exílio do Gonçalves Dias. Esse Meninos Eu Vi está no famoso, não tão famoso, infelizmente, hoje em dia, mas deveria ser poema Iajo Capirama, do Gonçalves Dias, que vai contar, é um poema longuíssimo, dividido em 10 cantos, e que vai contar a história do índio Tupi, que é prisioneiro dos timbiras, e que vai ser comido por eles, porque ele é considerado valoroso, mas ele não quer morrer, não porque ele tem medo da morte, porque ele é um herói, mas porque ele tem um pai, coitado, ceguinho, velho. Esse poema é maravilhoso. Eu sempre falo, né, gente, eu tô para fazer o vídeo 10 poemas brasileiros que todo mundo precisa conhecer, e esse é um deles, né? Um dia eu vou fazer, tá? Mas, enfim, no último canto, na última parte desse poema, você tem um velho timbira contando a história para os curumins da sua tribo. Anos depois, ele fala, meninos, eu vi. E esse meninos, eu vi, faz parte do poema do Gonçalves Dias e virou quase que um bordão por um tempo no Brasil. Então, quando ele cita amor, humor, ele está fazendo intertextualidade com o texto do Oswald de Andrade. Quando ele fala meninos eu vi, é intertextualidade com o texto do Gonçalves Dias. E a graça da literatura, e você pode falar, ai, que saco! Mas a graça da literatura é essa, né? Quanto mais você tem de referências, mais você entende isso aqui. Se você não conhece o Gonçalves Dias, meninos eu vi, você não entende. Se você não conhece Oswald de Andrade, aliás, você não entende porra nenhuma deste poema como um todo, né? A questão é que, às vezes a gente lê um bagulho e não entende nada, às vezes é porque o negócio é ruim mesmo, mas às vezes é porque a gente não conhece as referências do que aquele cara tá falando. E quando a gente conhece, é tão mais legal que você fala, entendi o que ele tá fazendo aqui, né? Agora anote, ele fala,
Para mim, quem é Oswald de Andrade? Ele é um velho, é isso, né? Já passou. É um velho piaga de uma tribo definitivamente morta. Qual é essa tribo que já está definitivamente morta? São os modernistas da primeira geração. Já era, já passou. Oswald morre em 54, são 30 anos. 54, nós já passamos a primeira geração, já passamos a segunda e já estamos na terceira geração. É uma tribo definitivamente morta, mas cujos uma ideia contrária, mas cujos ossos haveremos de carregar conosco muito tempo. A tribo dos modernistas de primeira geração já morreu, mas nós vamos carregar os ossos deles muito tempo. A influência que eles trouxeram, nós vamos continuar carregando. Eles trouxeram muita coisa, tá? Essa influência deles vai ser quase que eterna. Nós haveremos de carregar esses ossos muito tempo, queiram ou não, os que só não têm medo de suas próprias sombras. Quer você queira, quer não, os modernistas de primeira geração têm muita influência e vão continuar tendo. Mesmo que os que só não têm medo das suas próprias sombras não queiram. Essas pessoas que têm medo de assumir a sua herança, né? Os poetas que negam a primeira geração, queira você ou não, essa tribo definitivamente morta da primeira geração, apesar de eles estarem mortos, nós vamos carregar os ossos deles por muito tempo. A influência desses caras, o que eles conquistaram, está entre nós, vai ficar por muito tempo. Por mais que você, poetinha de hoje, é absurdo esses caras, essa velharia, você só está escrevendo verso sem rima, sem métrica, porque esses caras um dia brigaram por isso. Aí vem uma coisa bem pessoal, né? Rua Ricardo Batista, ele retoma, né, o endereço. Passei por ali ainda outro dia. O edifício está lá de pé, mas ele se mudou. Nunca mais o vi. Veja que ele disse, nunca mais o vi. Claro, porque como eu disse, ele morre, né? Frequentei Nonê por uns bons anos, eu fui pesquisar e o Nonê é o filho do Oswald de Andrade. De novo, você tem que saber isso? Não, né? Frequentei Nonê por uns bons anos, até a sua má ideia de voltar para a Úmbria, onde certamente lhe reconstruíram tijolo por tijolo, o ateliê e o casarão da Martiniano de Carvalho, hoje um hospital. Perceba, essa estrofe aqui para mim é uma estrofe que tá falando, o filho vai para a Úmbria, que casarão é esse? Foda-se, isso aqui para mim é algo muito pessoal. Como é muito pessoal você saber que o Zé Paulo Paes sonhou com o Oswald de Andrade vestido de São Francisco de Assis. Essa estrofe para mim não é importante. Importante é a estrofe de cima. Essa ideia do índio, da tribo, da influência. Aí sim, percebe? Acho que a gente tem que saber separar, e o que eu faço nos meus cursos é isso, é tentar te mostrar isso. O que eu posso falar, tá, isso aqui não, e o que eu posso falar, porra, isso aqui tenho que saber. Sim, é óbvio, né? O vestibular, um vestibular decente, tem que te fazer uma pergunta sobre a estrofe de cima e não sobre essa estrofe de baixo. Porque um aluno saído, egresso, né? Saído do ensino médio, ele não tem que saber sobre o filho do Oswald de Andrade, que vai para a Úmbria, não vai, mas ele tem que saber, entender que o velho piaga de uma tribo definitivamente morta, mas cujos ossos haveremos de carregar conosco muito tempo, é uma referência à primeira geração. Ponto, tá? E fecha, nunca mais o vi? Mentira. Viu uma última vez em 65 ou 66? Lembra que o Oswald foi procurar, morreu em 54. Estreia de O Rei da Vela na Oficina. O Rei da Vela é uma peça teatral do Oswald de Andrade, que em 65 ou 66 foi feita pelo Teatro Oficina, um grupo super importante de teatro, que ainda existe, tá? Que estava montando O Rei da Vela. E essa época, 65, O Rei da Vela, a gente está falando do movimento da contracultura, que aí puxa a lousa e abre espaço para outra aula, né? Que eu não vou falar aqui. Mais rapidamente, eu falo que eu não vou falar, mas vou falar, não, é rápido, só para você entender, não ficar, o que ela tá falando. Se os modernistas vão buscar inspiração, até para crítica, nos românticos, né, indianistas do século XIX, né, para fazer, inclusive, criticar, e vão parodiar, e vão recuperar algumas coisas, inclusive, para criticar ou para reformular, a galera do século XX, já, segunda metade, 68, 67, num contexto de repressão militar, ditadura, blá, 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 contracultura, vai se apoiar nos nossos modernistas de primeira geração. É por isso que o Teatro Oficina, na década de 60, vai levar para o palco um texto do Oswald de Andrade, lá de trás, da década de 20, 30, tá? Não lembro exatamente de quando é O Rei da Vela, escrito, publicação. Então, já é o movimento da contracultura aqui. É proibido proibir, Geraldo Vandré,
os Novos Baianos, Caetano, Gal, Chico Buarque, estamos falando do movimento de contracultura aqui, enfim. Então, eu nunca mais o vi? Mentira. Vi uma última vez em 65 ou 66, estreia de O Rei da Vela no Oficina. Ele estava sentado na plateia, bem atrás, com sua boina azul, já póstumo. Então, é como se ele tivesse visto, ele brinca, né? Que ele viu o fantasma do Oswald de Andrade, com a boininha azul que ele usava para sair na rua, lá no fim da plateia, assistindo, depois de morto, já póstumo, assistindo a estreia, né, desse grupo de teatro remontando a sua peça. Já póstumo, mas divertido de ver o irrespeitável público, é que essa brincadeira, né? Quando a gente tem principalmente em circo, né? A saudação respeitável público. Aqui é o irrespeitável público. O público, uma brincadeira, uma provocação, que é a cara do Oswald de Andrade, não necessariamente o público é respeitável, às vezes não é um público para se respeitar, né? Ele estava divertido de ver o irrespeitável público comendo finalmente do biscoito de massa mais fina que com suas próprias mãos ele amassara. Tem uma frase do Oswald de Andrade dessas, né? O Oswald de Andrade é isso, um cara muito polêmico, ele falava o público ainda vai comer, vai gostar do biscoito de massa fina que eu fabrico, né? Porque é isso, eu vou procurar a frase exatamente, mas é mais ou menos isso, que quando os modernistas trazem as inovações modernistas da primeira geração, a galera não gosta. Tem uma minissérie da Globo, quando eu dava aula de literatura em colégio, em cursinho, eu sempre passava trechos, é uma minissérie de 2011, chama Um Só Coração, e que se passa ali em 1920 e 22, e vai mostrar a Semana de Arte Moderna. E tem trechos da Semana de Arte Moderna que as pessoas saíam emputecidas. Tem até uma história que o próprio Oswald de Andrade pagou uns estudantes para vaiarem, porque aí a Semana de Arte Moderna, na verdade, não era uma semana, né? É difícil falar e pesquisar, viu, gente? Biscoito fino, Oswald de Andrade. Mas foram 3 dias, né? O primeiro dia, aí ele paga os estudantes para vaiarem, e aí dá no jornal. A Semana de Arte Moderna é vaiada. Então, ele cria uma polêmica, né? Mas, de maneira geral, as pessoas não gostaram, tá? As pessoas não gostavam das inovações modernistas. O que é essa tela? Não estou entendendo nada, essas coisas abstratas, não gosto. Como ainda hoje muita gente não gosta. Ah, isso aí meu sobrinho de 2 anos também faz. Né? Porque não entende o que está por trás, qual é a proposta que está por trás daquela arte moderna que começa, aí eu não vou dar aula de história da arte aqui, mas enfim, que começa lá atrás, com a invenção da máquina fotográfica, e os caras lá na metade ainda do século XIX vão falar, puta que eu pariu, agora tem uma máquina que faz o que eu fazia. Então, se eu continuar fazendo só o que eu fazia, eu perdi. Então, vou ter que fazer coisas que a máquina não faz, vai surgir o impressionismo. Estamos falando de Monet, estamos falando de sensações de luz e cor, porque as primeiras máquinas eram preto e branco. E aí, então eu não posso mais, se eu for fazer a mesma coisa que eu sempre fazia, a máquina faz também, eu preciso que a minha arte seja outra coisa. Então eu vou me preocupar com as sensações de luz e de cor. Só que para isso eu preciso pintar mais rápido, porque para eu captar a luz desse momento, eu estou aqui na minha sala, agora são 15 para as 11. Tem uma luz específica aqui. Daqui a 1 hora, o sol já mudou, a luz aqui já vai mudar. Então, eu tenho que pintar rápido, eu não posso ficar ali naquela coisa eterna. Então, eu preciso fazer mais rápido. A minha preocupação é menos com a forma e mais com a luz e com a cor. Então, a forma, o desenho, o formato do que eu estou fazendo, os meus contornos, enfim, falando de um jeito aqui bem, que meu professor de História da Arte não me veja, Felipe, desculpa, eu vou cada vez ligando menos para a forma, e aí a forma vai cada vez mais se abstraindo. Tem lá o famoso Impressão do Sol Nascente do Monet, acho que é isso, que para fazer o bar, ele está pintando uma cena de um barco com o sol nascendo, e aí o sol refletindo na água. Só que assim, conforme o sol vai subindo, isso vai mudando, a luz vai mudando, porque é mais luz, vão mudando as cores, ele precisa pintar rápido. Então o barco, você vê, são 3 pinceladas que ele representa o barco. Então eu vou começando a abstrair, porque eu estou querendo mostrar outras coisas. Você quer um barco perfeito? Tira a foto, caralho, já tem máquina para isso. Da metade do século XIX para frente, a arte vem toda num movimento que se origina a partir daí. O início da arte moderna está aí. Para você entender quando um cara faz um bagulho abstrato. Pra você entender o quadrado preto do Malevich, que é a tela inteira preta. Ah, isso eu também faço. Você não faz, filha da puta. Se você fazer hoje um quadrado preto, é diferente do que o Malevich na década de 20 quis fazer quando ele pintou um quadrado preto. Enfim, é só para dizer,
A arte moderna, ainda hoje, a poesia moderna e a arte moderna não são vistas com bons olhos. Imagina quando elas surgiram. Quando o Oswald e outros caras trouxeram isso, eles foram muito massacrados. E aí a frase dele, que eu encontrei exatamente, é: a massa ainda comerá o biscoito fino que eu fabrico. A massa, a galera, eles ainda vão gostar. Eu fabrico um biscoito fino. Só que não é bolacha Maria, tá ligado? É um biscoito fino. Hoje eles não entendem, mas a massa ainda vai comer o biscoito fino que eu fabrico. E aí o Zé Paulo Paes põe o fantasma do Oswald de Andrade em 66, assistindo a montagem da sua peça. E ele diz, póstumo, mas divertido de ver o irrespeitável público comendo finalmente do biscoito de massa mais fina, que com suas próprias mãos ele amassara para o futuro, o seu melhor freguês. É bonito demais isso. Lá venho eu louca, né? É bonito demais isso, porque é um cara de vanguarda. Quando o Oswald de Andrade fez as coisas que ele fez... Juliana, por que você está chorando? Eu não sei, porque eu fico emocionada, eu acho bonito isso. Quando ele fez as coisas que ele fez, quando ele trouxe as propostas que ele trouxe, as pessoas não entenderam, mas ele não desistiu de fazer. E talvez eu tô aqui emocionada, uma coisa meio coaching, sabe? Às vezes você tá fazendo um bagulho e você se questiona. Porra, tá certo isso? Eu não sei, ninguém tá gostando, ninguém tá concordando. Mas aí você desiste de fazer. O Oswald não desistiu, os modernistas não desistiram. E na época dele, ele não foi, talvez, agraciado, né? Ele sofreu pra caralho, tomou na cara, ninguém gostava, porque ele não estava fazendo para ele estava fazendo para o futuro. Em 66, o Teatro Oficina está fazendo a peça dele. Então, o biscoito que ele fabricou não era para já, era para o futuro. Às vezes, uma coisa que a gente está fazendo hoje e que a gente não tem certeza se vai dar certo, se não vai dar certo, meu Deus, você pode ser incompreendido na sua época. Eu fico emocionada porque eu acho bonita essa ideia do artista de vanguarda. É o cara que não necessariamente vai ser compreendido no seu tempo, e são tantos exemplos na história, né? Não só da arte, também do pensamento. Um cara que falou um bagulho, sei lá, pega Copérnico, caralho, pega Galileu. Ah, você é louco? Ah, tá, a terra não é o centro, o Sol que é o centro, ah, retardado. E olha hoje, caralho, né? Na época dele, o cara morreu por causa disso, na época dele, um cientista que não foi reconhecido, porque as ideias dele estavam para o futuro. Ele estava muito adiante do seu tempo. E Oswald de Andrade é isso. E eu acho lindo quando o Zé Paulo Paes põe ele morto, fantasminha, vendo. Finalmente, olha lá. Ó a galera consumindo o biscoito. E é isso que ele diz. O irrespeitável público comendo finalmente do biscoito de massa mais fina, que com suas próprias mãos ele amassara para o futuro seu melhor freguês. O melhor freguês do Oswald de Andrade era o futuro. A obra dele foi feita não para aquela galera da época dele, que era assim, tinha uma cabecinha desse tamanho que não entendia, mas para o futuro, né? Nós estamos aqui hoje, como eu disse, analisando um livro de 92, e muito do que existe em poesia hoje não teria sido feito se não fosse este cara lá em 22, na verdade, em 1912, trazer essas ideias e brigar por elas no Brasil, entende? Dava para aquela não vou falar assim. Vou deixar. Não vou. Eu vou me emocionando, e aí. É um livro recente, contemporâneo, que eu não gostei e que fez o maior sucesso, tá? Tem aula não, tem resenha dele lá no meu canal. O Peso do Pássaro Morto. Falei, não gosto. Vai lá ver, se ficar curioso. Essa menina que faz esse negócio, que é ovacionada e que eu não gosto, ela só pôde fazer isso porque um dia, lá em 1912, o Oswald de Andrade chegou com umas ideias muito loucas. E ficou 10 anos propondo, em 22 eles fazem a semana e tomou na cara e ninguém gostou. Você é um louco, isso não é poesia, isso não é... E a Terceira do Amaral pintava os bagulho, o povo falava, isso não é arte, isso é ridículo, parece tela de criança. O melhor freguês deles é o futuro. Demorei, né? Mas é que esse poema tem muita coisa e fala sobre uma figura muito importante. Deu para entender? Juliana, você é ridícula. Ah, eu sei, gente, eu sou assim mesmo. Vou passar inteiro por ele de novo, acho que falei tudo. Prosa para Miramar. Rua Ricardo Batista, Bela Vista. Segundo andar, eu já nem lembro.
A primeira vez fui levado por Francisco na sua derradeira aparição entre nós, como aluno e filho torto de Tarsila. A sala com o espantoso Dequírico, o gabinete com os livros onde discutimos Bachofen uma tarde inteira. Provavelmente estou falando errado, deve ser Bachofen, sei lá. A geladeira onde Antonieta lhe guardava à noite um copo de leite surrupiado pelo Aurazil às vezes. O cabelo cortado bem curto, por sobre a boina azul, na rua. Os olhos a olhar sempre de frente, numa interrogação ou desafio. O sorriso, os dentes de antropófago. A língua afiada, nos ridículos de gregos e troianos. Não de pobres interioranos como eu, recruta da geração de 45, inofensiva, apesar do nome de calibre, de arma de fogo, com a qual ele gostava de brigar nas suas horas vagas, de guerrilheiro, já sem causa. Para ele, amor, humor. Eu era apenas um poetinha da Jeunesse Doré, talento sem dor, mas felizmente com Dora. Para mim, ele era o velho Piaga, meninos, eu vi, de uma tribo definitivamente morta, mas cujos ossos haveremos de carregar conosco muito tempo, queiram ou não, os que só não têm medo de suas próprias sombras. Rua Ricardo Batista. Passei por ali ainda outro dia. O edifício está lá de pé, mas ele se mudou. Nunca mais o vi. Frequentei Nonet por uns bons anos, até a sua má ideia de voltar para a Úmbria, onde certamente lhe reconstruíram, tijolo por tijolo, o ateliê e o casarão da Martiniano de Carvalho, hoje um hospital. Nunca mais o vi? Mentira. Vi-o uma última vez, em 65 ou 66, estreia de O Rei da Vela na oficina. Ele estava sentado na plateia bem atrás, com sua boina azul, já póstumo, mas divertido de ver o irrespeitável público comendo finalmente do biscoito de massa mais fina que com suas próprias mãos ele amassara para o futuro, seu melhor freguês. Eu pus um coração. Eu nunca soube desenhar coração direito. Ô, gente, deixa eu ver, tem mais. Eu falei que eu ia fazer direto, mas não vou dar uma pausa aqui, porque senão vai ficar muito grande, tá? Porque eu falei muito nesse, né? Vou fechar essa aula aqui, a gente volta para a aula 4 para fechar os outros poemas ainda dessa parte de prosa. Me desculpem os meus arroubos sentimentais. É que às vezes acontece. Se você já faz curso aqui comigo há um bom tempo, você já deve ter visto algum desses, né? Me dá uns surtos às vezes. Te encontro na próxima aula. Louca. E com muita emoção, este foi o poema Prosa para Miramar, o poema dissecado. E é isso que eu faço no método bisturi. A gente pega esse bisturi, que é esse instrumento profundo de corte, esse instrumento preciso, faz um corte profundo, abre e entra de verdade no livro. Se você quiser ver a análise completíssima, desse jeitinho que eu fiz aqui, de todos os livros, eu te convido a conhecer o meu trabalho do método bisturi. Beleza? Obrigada por estar aqui. Bons estudos. Até a próxima. Falou, valeu. É nóis.